Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje vamos estar vendo aí um corte, né, do jogo aberto, onde Renata Fã, Denilson e companhia comenta sobre o Flamengo. Eles comentam muito a respeito da Copa do Brasil, né, como foi o ano do Flamengo jogando a Copa do Brasil. Vamos estar acompanhando aí, mas antes de mais nada eu peço que você se inscreva aí no canal, continue dando essa força aí, o canal tá conseguindo chegar a um número expressivo, a minha metinha, que é 2.000 inscritos. Eu tenho percebido que quase 90% da visualização são pessoas que não são inscritas no canal. Então eu peço encarecidamente que vocês não só clicar e assistir, mas também compartilha, né? Compartilhe e se inscreva, dá o seu likezinho ali, comenta, tem alguns comentários que está sendo bem divertido. Beleza? Então, peço essa força para vocês aí, vamos ao vídeo aí. Feira, 27 de dezembro, e o programa é muito especial porque, entre outras coisas, vamos abordar o título do Flamengo na Copa do Brasil, o Mengão que passou por Tite, chegando em Filipe Luiz e conquistou essa importante taça. Aqui comigo, como sempre, estão João Paulo Capelanes. Tudo bem, Capé? O quê? Nossa, que cara falso, velho. Furacão! Beijo pra todo mundo. Deu uma mistura aí, hein? As cores são iguais, né? E aí, Gabi, você que bem, sonhou Rê? tanto com a Copa do Brasil, um bicampeonato pro São Paulo, até chegou perto, mas no final das contas o Flamengo levou a melhor. Ah, mas esse campeonatinho a gente já ganhou, não vale mais nada, né? Ah, já foi, uma vez só, tá bom. Soberbinha. Não, brincadeiras à parte, foi um título maravilhoso do Flamengo e o senhor é o falso, João Paulo Capelano. Só detonou o Flamengo aqui, agora quer sair fora, rapaz. Agora é o momento dos louros. Denilson Show! O que você tá rindo? Eu tô rindo do Sgarbi, cara. O Sgarbi, você tá com a cara de argentino, irmão. Obrigado. Mas nós vamos falar do que hoje? Flamengo, Copa do Brasil. Então deixa eu rasgar o regulamento primeiro. Pronto, vamos rasgar o regulamento, que não vale nada. Vamos lá. Aqui, pra você. Engole o choro, Aguento mais. velho. A Copa do Brasil, que valeu mais de 90 milhões de reais pro Flamengo. Vale vaga direta na Libertadores, vale uma taça nacional e vale a alegria de uma das maiores nações do planeta futebol. Agora, vamos relembrar um pouquinho essa trajetória do Mengão, o que aconteceu até a final com o Atlético Mineiro. Lembrando que o Flamengo entrou na competição na terceira fase, eliminando o Amazonas. Era um momento de crise, Tite muito contestado. Aí nas oitavas de final veio um peso diferente, porque o adversário era o Palmeiras e o Flamengo fez um ótimo jogo de ida e depois conseguiu segurar essa vantagem em São Paulo, eliminando o Verdão de Abel Ferreira. E a arbitragem também, hein? A arbitragem também, que o gol do Flávio Lopes foi legal, não esqueça Para de não. chorar, velho. O gol foi legal. As quartas de final, aí outro momento eliminando o Bahia do Rogério Ceni. Aí normal. Verdade. Por que, Rona? Aí normal, é porque o Rogério Ceni nunca ganhou do Bahia, nunca ganhou do Flamengo. Do Flamengo. Aí é normal. E nunca ganhou do São Paulo. Não Tá? consegue ganhar de jeito nenhum, velho. E aí rasgou-se o quê? O quê? Não sei. O regulamento. E por quê? Diga Ganhou por quê. Ganhou do Bahia, o Flamengo ganhou do Bahia, atropelou o Bahia, aí no meio da confusão, rasgou-se o regulamento e o Flamengo enfrentou o Corinthians e jogou só lá no Rio, hein? E aí, como diria um amigo meu, Vral. Vral. Aí foi Vral invertido. Foi Vral encarpado invertido. Então, na semifinal, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. E aí, gente, tem uma mudança, que não é o regulamento. Aqui entra em cena Filipe Luiz. É verdade. Felipe Luiz. Essa é a mudança de Luiz. Pegou só a cereja ânimo, do de bolo. chave, né, Dê? Pegou só a cereja do bolo, filho. Tite foi até ali, né? Dali pra frente, moiou. Lembrando que aqui na semifinal contra o Corinthians, na casa corintiana, teve um jogador expulso, Bruno Henrique. Ele Não fez teve aquela segundo estratégia tempo. de já colocar o Fabrício Bruno, segurou o resultado, não é? Aham. Então acabou chegando na final. E aí veio o Atlético Mineiro de Milito e não teve pra ninguém. Aí foi Vral. Aí foi Vral. Aí amasso, 3-1 na ida, na volta 1-0. É, gente. E aqui, ó, o total, 8 vitórias, 1 empate
e apenas uma derrota. Só perdeu pra quem? Pro Palmeiras. É verdade. Na E volta. só- Que desânimo. Não, Não, é que o Flamengo só foi convencer depois que o Felipe Luiz chegou. Porque esse retrospecto, assim, contra o Palmeiras, fez um jogo legal lá no Rio, chegou aqui em São Paulo, na minha opinião, de uma forma covarde. Aquele Muita futebol do verdade. Tite, todo mundo atrás da linha da bola, assim, o Palmeiras amassando. Enfim, teve até um gol anulado, como o Capela falou aqui, contra o Corinthians, no Rio. O Corinthians se segurou de não tomar uma lavada do Flamengo. Hugo neles. O Hugo pegou muito, enfim. Aí teve contra o Corinthians aqui, também fez um bom jogo, o Flamengo, mesmo com a menos. E na final contra o Galo foi um amasso pro choro do nosso gordinho de Minas. Mas ele falou sobre covardia, o Palmeiras também, no jogo de ida do Maracanã. Foi covarde em relação à postura. Ah, mas jogo de o Palmeiras ida não jogou é, absolutamente mas nada. Jogo de ida e jogo de volta é a mesma coisa. Você vai jogar lá e vai jogar cá. Eu queria começar até a falar do Tite, porque o cara vem com moral, de certa maneira, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo, mas ficou 6 anos na seleção brasileira, é um cara que queria ir pro exterior. Vem a proposta do Flamengo, ele disse: não vou treinar nenhum clube em 2023. Ele rasgou o regulamento, como diz o Ronaldo Giovanelli, não quis o Corinthians e foi pro Flamengo, fez a reta final. Imaginava-se que com esse conhecimento, já entendendo o dia a dia do clube, ele fosse começar 2024 voando, fazendo, não só ganhou o estadual, ok, mas não ganhou o estadual brilhando, amassando, até ganhou com facilidade, mas não foi aquele jeito Flamengo de encantar seus torcedores. E olha só, aqui está o Tite e a gente fez um apanhado geral de outubro de 2023 a setembro deste ano. Foram 70 jogos pelo Flamengo. 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é baixo, é de 65,7%. Ganhou o Campeonato Carioca e ele foi demitido após a eliminação para o Penharol nas quartas de final da Libertadores. Dedê. Loirão, os números são bons do Tite. Sim. E aí confirma o que a gente sempre falou aqui do estilo de jogo que ele implementava dentro do Flamengo. Porque se você olhar para os números, até fazer aqui meio com uma comparação com o que fez o Dunga com a seleção brasileira. Você pegar os números do Dunga na seleção brasileira, são números excelentes. Só que o time não jogava, o Dunga tinha um jeito de ser diferente, com a imprensa, com todo mundo e tudo mais. O Tite fica muito provado com esses números que ele não agradou o torcedor e muito menos os jogadores. Porque com a característica que o Flamengo tem, que aí vem a mudança do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando ele chega, ele só fala pros caras: rapaziada, só vamos atacar, pai. Vamos marcação alta, é lá em cima, é sufocar os caras. O Tite já não. O Tite Se tem uma coisa que essa diretoria errou, mas errou estrondamente, ter trago o Tite. Era notório que não combina com o Flamengo. Notório. É só qualquer um olhar e falar assim, pô, mas só essa diretoria que não entende isso. Não entendeu, né? Vamos fechar a casa? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Isso foi irritando os jogadores, foi irritando a imprensa, foi irritando o torcedor principalmente, e começou a pedir a cabeça dele no cargo. Agora, o Tite, ele tinha tudo para fazer uma grande volta ao cotidiano do futebol e não fez. E muitos desses números que mostramos, vários jogos são do Campeonato Estadual, que tem uma facilidade maior, adversários menos expressivos. E segundo ele, falou que era top, né? Campeonato Carioca. Que era o melhor do Brasil. Depois voltou atrás, que era top. Depois voltou atrás, né? Que não era bem assim, né? Bem lembrado, Dedê. O Carioca é o mais difícil. É mesmo, ele falou isso. E deu uma declaração até, acho que pra fazer média com a torcida, aquela coisa toda. Agora, o que eu fico pensando é que definitivamente o que derrubou o Tite não foi a Copa do Brasil, e sim a Libertadores. O Diego Aguirre, com a sua estratégia, colocou o Tite no bolso. O Penharol seguiu na competição, eliminava um time muito forte. Agora, o Flamengo, acho que o principal inimigo da temporada foram as lesões. Você perder... O Cebolinha era um titular absoluto do Tite, o Luiz Araújo conquistou essa condição, o Pedro até então fazia uma temporada mágica, demorou para alguém passar o Pedro na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, várias coisas aconteceram e acho que esse estilo de jogo, Rona, que o Tite tem, que ele cultua no Flamengo, nunca caiu bem. Mas o Tite, assim, falando no futebolês, ele foi olho grande. No futebolês. Ele foi olho grande. Olho grande? Porque ele falou que não ia trabalhar. Não foi isso? Eu não vou trabalhar, eu vou fazer aqui, vou esperar terminar. Aí ele viu que o Flamengo, um baita de um elenco, um baita de um time,
faltando comando. Ele falou, acho que eu vou rasgar minhas férias, como foi rasgado o regulamento. Eu vou rasgar minhas férias e vou tomar conta do Flamengo, porque lá vou nadar de braçada. 16 derrotas. Você viu os números ali? E o Denilson falou que os números do time são 65%. Não, mas o aproveitamento não é ruim, não. Com um time com uma folha lá em cima. Arrascaeta, Gerson, todo mundo Pedro, Gabigol. Ele não consegue reconhecer o erro. Nunca a culpa é do Tite. Sempre na coletiva aquele papo dele assim, que um flamenguista não Aquela quer. resenha, morta. Tem que se adaptar. E olha que eu gosto do Tite, mas a resenha não é boa. Não, cara, mas tem que se adaptar ao Flamengo. Eu falei várias vezes aqui durante a temporada. Na minha opinião, o Tite não estava entendendo onde ele estava. No Flamengo a pressão é muito maior do que a seleção brasileira. Muito maior, porque envolve a paixão de uma nação, de milhões de torcedores. A seleção a gente sabe como que é, todo mundo junto assim torcendo, só que não envolve aquele negócio assim passional de coração para muita gente. Muito mais pressão. Ele na coletiva falando com um jeitinho assim que não falava com o povo, com o público que estava assistindo a coletiva. E também em campo, colocando Carlinhos ao invés do Gabigol, com todo respeito ao Carlinhos, por conta de birrinha pessoal. Pra mim tá errado. Ele dividia as coletivas com o filho com o preparador físico, com o Sampaio, com várias pessoas. Eu acho que... Você vê o Abel Ferreira, que todo mundo dá pancada, porque às vezes ele não é tão legal com a imprensa, não é mas tão... Ele fala. Mas quem é que tá do lado dele? Ele se defende. Quando ele tá suspenso, ele não tá lá. Mas quando ele tá disponível, é ele que dá a coletiva. E o Tite querendo fazer uma coisa meio... Vamos democratizar a coletiva. Não dá. O torcedor, ele quer ouvir o treinador. Acabou o jogo, ganhando ou perdendo. Quem tem que falar é o treinador. Quero levar mais alguém? Leva um atleta. Leva alguém que foi protagonista, alguém que cometeu um erro, enfim. Mas não, ele levava pessoas que ninguém queria ouvir. O Kleber Xavier. E eu não sei onde ele aprendeu isso. Na seleção brasileira. Não, assim, porque se você pegar no mundo, se pegar o futebol europeu que a gente elogia tanto assim, olha as coletivas lá também. É o treinador. O Ramon Dias leva o filho quando pode, mas acho que é mais por uma questão até de tradução também. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra. O treinador que tem que falar, ponto, acabou. Entendeu? Mas é isso que a Renata tá falando. Exato, eu concordo com a Renata. Então, a Renata não, ele é contra o Ramon Dias. Não, o Ramon Dias é do filho. A Renata tá falando que é isso aí. É um nepotismo gigantesco. Coletiva, fala, derruba técnico. O Tite, ele se mostrou mais uma vez um hipócrita gigantesco. Que isso? Gigantesco. E eu vou falar o porquê. Eu não esqueço as coisas aqui. O Tite, quando treinava o Corinthians, tá? Antes de ir para a seleção, o que ele reclamava? Reclamava do Marco Paulo Del Nero, reclamava do calendário, reclamava quando os jogadores do Corinthians, aquela fase espetacular 2015, jogadores eram convocados e não tinha pausa para a data FIFA. Quando ele assumiu a seleção brasileira, ficou 6 anos lá, o que ele fez? Exatamente aquilo que ele reclamava antes. E aí, quando ele assumiu o Flamengo, ele começou a bater nos caras que tiravam jogadores do Flamengo, no caso o Fernando Diniz e Dorival. Isso é uma incoerência gigantesca. Então, assim, muito disso passa pela forma com que ele lida dentro e fora de campo, com as ideias dele. Então isso aí repercute mal com a imprensa, como eu estou lembrando aqui, repercute mal com a torcida, porque, querendo ou não, a gente se pauta muito do termômetro de rede social e as pessoas não têm memória curta não, gente. Agora, nessa questão de treinador, eu tenho uma experiência pessoal, eu posso falar para vocês que realmente até hoje ela me traz uma vergonha profunda, quando o Inter caiu e ele trouxe o Lisca doido nos últimos 3 jogos. O Lisca tinha 3 jogos para não cair. O Felipe Luiz teve 4 jogos. Ele foi conquistando isso para ganhar uma Copa do Brasil. E por que não é mérito? Ganhar do Corinthians 2 vezes, ganhar do Galo 2 vezes. Não é, ele não ganhou 2 vezes do Corinthians, empatou, mas passou. No apito. Eliminou, então. O Rossi fazendo cera. Ok, você tem razão. Renata, concordo plenamente. Felipe, para mim, por mais jovem que seja, em 4 jogos ele mudou o contexto e a forma de jogar do Flamengo. Mudou. Vamos trocar os termos. Eliminou o Corinthians e eliminou o Galo, não é? Então o Felipe Luiz, o elenco do Flamengo já foi mais recheado, mais cheio durante a temporada. O Felipe chega com vários desfalques, sem o Pedro, que era o principal jogador. O Gerson já vinha pegando esse protagonismo, já virou o grande nome do Flamengo em 2024. Mas eu acho que ele tem mérito sim, porque se o Flamengo termina sem essa Copa do Brasil, era uma crise tremenda, com tudo, com processo eleitoral, um monte de coisa. E ele conseguiu, ele chega sem experiência no profissional, porque ele vem do Sub-17, do Sub-20, e conquista uma Copa do Brasil em 4 jogos. Muitos não conquistam, o Milito chegou e não conquistou. Com uma mudança de comportamento, não é que ele deu sequência... Porque a gente vê muito isso, né? O treinador assume o comando e aí você vê a sequência de jogos, sei lá, 3, 4, 5 jogos, o time jogando igual.
eu não vou mudar, porque eu só vou ver como é que tá aqui, conhecer um pouquinho mais os jogadores, entender como é que os caras gostam de jogar e tudo mais. O mérito do Felipe Luiz, além do conhecimento que todos esses jogadores que estavam no Flamengo, ou a maioria deles, jogou com o Felipe Luiz. Então ele conhecia. O caso do Gabigol, por exemplo, é um negócio assim, estrondoso. O Gabigol ele colocou porque o Pedro machucou. Não, tudo bem, mas ele quando ele assume a diretoria, você vai lembrar. Quando surge o nome do Felipe Luiz... Vocês dois estão falando bem do Felipe Mourinho aí. A diretoria... No jogo complicadíssimo da vida dele, ele só mexeu... Ele tirou, na expulsão, ele tirou o atacante e colocou o defensor. Por quê? Porque ele precisava do empate. Ele conseguiu no regulamento. Agora ele coloca o Gabigol. O Pedro machucou, gente. Ele fez o resultado lá. Ele colocou de centroavante, velho. Mas qual que é o campeonato? O Sgarbi acabou de falar da crítica do Tite. Tem que colocar o Carlinhos. O Pedro também machucou e ele colocou quem? O Carlinhos. Aí era uma coisa pessoal. Como disse o Gabigol. O Gabigol falou pra todo mundo que o treinador foi chato comigo. Você quer diminuir? Não, ele falou que o treinador não teve respeito. Ele deu sorte, irmão. Que sorte, Ronaldo. Ele deu sorte de estar ali. Nada. Porque quando derrubaram o Tite, foi na rasgada do regulamento. Aí pra se mudar o foco, colocaram o menino e empurraram. Vai lá que você vai ser campeão. Mas quando a diretoria... O mordedor de virilha falou, vai lá. Quando a diretoria anuncia o Felipe Luiz, todo mundo achou que seria um interino. Todo mundo achou que ia ser interino. Eu achei que ia ser interino. Aí quando vem então você é juvenil. Você achou que ia ser... Porque ele colocou o menino... Quem colocou o menino na categoria de base foi o mordedor de virilha. Colocou ele lá, falou, vai lá na base, ganha o título, vai acontecer o segundo. Mas, Ronaldo, às vezes eu acho que a gente tem que ser coerente. Ele teve a chance, ele abraçou a chance e conseguiu o objetivo. Não, mas beleza, aí parabéns pra ele. Isso ok, né? Não, parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Mas agora, ele foi colocado lá com esse intuito de subir. Na hora que dá uma rasgada com o Tite, contrato longo. Não sei, eu puxo você, irmão. Não sei, não. Que não é sei isso? Se o plano se o plano da diretoria seria tão rápido Vocês acham que o Felipe Luiz aceitaria ser interino? Acho que sim. Olha lá. Não. Tenho certeza que não. Gente, você dirige. Não, porque ele tava lá bem no sub-20, verdade, tava bem. E às vezes ali dentro você espera uma oportunidade mais calma, ele pegou uma tempestade, Eu acho que sim, Loirão. Eu também acho. Eu acho que sim, até por ter a experiência. Isso. Então, aí vem o raciocínio que eu falei. Ele assume como interino, a minha ideia era essa, e aí quando vem o Marcos Braz na coletiva, fala assim, não, o Felipe Luiz vai ser nosso treinador. Tá até 2025, final do ano. Aí eu falei, opa, rapaz, que coragem da diretoria efetivar o cara que não tem nenhuma... Já se mostrou pronto. Mas já se mostrou pronto. Então, assim, isso mostra também o conhecimento do Felipe Luiz internamente lá com o Flamengo. Agora, eu acho que, pensando depois de tudo que passou, já conhecemos bem os passos do Flamengo nesse título da Copa do Brasil, talvez o maior desafio, até então, para o Felipe Luiz, mais até do que ganhar a Copa do Brasil, foi administrar a questão do Gabigol. Então, a gente tem até a sonora do Gabigol aqui para relembrar, porque... O Gabigol dominou os noticiários esportivos por muito tempo. Fala aqui também, Gabigol. De um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. E creio eu que esses 2 gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai. E depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou, falei para ele da possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo, saio muito feliz. Esse foi um problema para muitos, que ele deu essa declaração justamente após o título da Copa do Brasil. Levanta a taça, ou melhor, nem tinha levantado a taça ainda, e ele já deu essa declaração e acabou até ofuscando, de certa maneira,
essa comemoração, esse momento feliz, porque o jogador trabalha quantos meses numa competição para chegar numa final, ganhar, e aí ele quer celebrar. Vocês, o Denilson, o Ronaldo, já passaram por essa situação no futebol. É o sonho, é chegar num campeonato, é levantar uma taça, é falar sou campeão. Então, aqui, olha, falando em ser campeão, ele passou por essa experiência muitas vezes no Flamengo. Olha só, são 13 títulos pra gente, ó, Libertadores, 2019 e 2022. Tem a Recopa Sul-Americana de 2020, um Brasileirão de 2019, esse me doeu. Se doeu, 2020. Supercopa do Brasil 2 vezes, 2 Copas do Brasil, Campeonato Carioca 19, 20, 21 e 24. E é o jogador com mais títulos na história do clube, ao lado do Zico, do Júnior, do Arrascaeta e também do Bruno Henrique. Ou seja, uma passagem gloriosa, vitoriosa, cheia de méritos. Não é dele, do coletivo que o Flamengo conseguiu montar e oferecer para os seus torcedores. Agora, o final ali ficou uma sensação ruim, Capela, bem ruim. Ô, Rê, quem é o Gabigol para falar sobre respeito? A gente colocou a declaração dele aí, a gente discutiu aqui, discutiu ao longo, depois terminou a Copa do Brasil, falou muito sobre isso. O Gabigol, ele tem uma tatuagem aqui escrita predestinado. Para mim é premeditado. Porque tudo que ele fez depois que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil, ele começou a dar um monte de letrinha. Tudo bem, eu acho que tem que criticar mesmo. A diretoria do Flamengo, gente, eu falo isso aqui há anos aqui no programa. A diretoria é amadora. Amadora, mas é uma diretoria campeã. Cara, posso falar? Dificilmente alguém não seria campeão com um elenco desse, porque quem pavimentou a estrada foi Eduardo Bandeira de Mello. Esse sim merece os louros, já que falamos os louros aqui. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte: quem é o Gabigol para falar de respeito? A história dele é brilhante. Agora, vamos pegar o recorte que o Chico ama falar, o recorte dos 2 últimos anos do Gabigol. O recorte sempre vai ser lembrança do Chico, né? Exato, sempre. Falou recorte, lembra do Chico. 2 Como anos. sublinhada é sua. A sublinhada é minha. E aí a sublinhadinha é o seguinte, ele não entregou absolutamente nada. Mas fez 2 gols na final da Copa do Brasil. Neymazete é você. E Denilzete também. Gabizete. Gabizete também. Então eu só queria falar o seguinte, o Gabigol ele não consegue fazer meia culpa. O Gabigol é uma perna gigantesca. O Gabigol, ele desrespeitou absolutamente todo mundo. Instituição, clube, torcida, literalmente a camisa. Tanto que ele perdeu a camisa 10. Porque ele foi moleque. Ele é um cara tratado como menino, com postura de moleque. Então, assim, foi melhor para as duas partes. O Gabigol seja feliz, que o Flamengo também seja feliz. E a vida pós-Gabigol no Flamengo. Houve vida pós-Zico, não vai ter com o Gabigol? Para, né? Me ajuda. O Gabigol, quando ele vem da Europa e não consegue sucesso, nem na Itália, nem em Portugal, ele chega no Flamengo e ele tem uma chance de ouro. Pega uma equipe muito bem azeitada, que foi só se desenvolvendo, e ele foi protagonista. Também, Gabigol produziu vários fatos, teve a questão do doping, que ele nunca teve problemas com o doping, mas sim no processo de aplicação do exame antidoping. Depois a camisa do Corinthians, um churrasco com os amigos, aquela coisa. Depois aquela guerra fria com o Tite. E aí o Felipe Luiz resgata o Gabigol, mas justamente no ápice, na final, as rusgas, as coisas que não estavam 100% apareceram. E o próprio Gabigol não fez questão de esconder Sgarbi. Pra mim teve erro de todo mundo nessa história, no modo geral. Erro da diretoria, que não soube conduzir a situação do Gabigol quando estava o Tite lá. No final não soube escutar uma crítica também do Gabigol, pública que ele fez. Que tem que saber escutar, uma diretoria que não sabe escutar crítica. Eu não sei se esses jogadores do elenco do Flamengo hoje têm a personalidade de chamar o Gabigol no vestiário e falar: Gabigol, não faz isso, mano. Você foi mal. Aquela declaração que você foi mal. Antigamente teria. Hoje a pessoa para fazer isso, na minha opinião, é o Felipe Luiz, que já fez a função de colega dele e até por isso a gente imagina que tenha mais intimidade com o Gabigol. Exato. E aí eu acho que é quando a diretoria perde a mão com essa relação com o Gabigol. Dessa questão da vaidade. Porque é um cara vaidoso. O Gabigol é vaidoso. O Gabigol é um personagem que nós gostamos para comentar e falar. O torcedor gosta. A criançada é apaixonada pela comemoração do Gabigol. Então ele é um personagem que o futebol brasileiro gosta. Mas a vaidade dele, nesse momento, ficou muito maior do que a diretoria do Flamengo. E Ronaldo, ele alega que ele não queria só 1 ano de contrato, ele queria mais tempo, um salário que a diretoria considerava muito caro pelo que ele produziu em 2024, porque realmente quem viu o auge do Gabigol, e nem tanto o auge, mas um bom momento dele, não pode aceitar que a temporada de 2024 tenha sido positiva. Mas ele fez 2 gols numa final, ótimo, excelente, precisou dele, apareceu, ele é mesmo decisivo, tem estrela pra isso. Não sei se é predestinado também, Capela, mas ele consegue, em finais, em jogos grandes, aparecer mais.
Só que, de resto, o Pedro estava jantando o Gabigol. Estava merecendo ser o titular. Ou alguém discorda disso Não. na temporada? Não, né? Mas assim, uma coisa que ele tem a favor dele é a idade. Ele é muito novo ainda. E o gol custa caro, né? Agora o Denilson fez uma definição que é isso mesmo, eu penso igual, que é você não ter esse líder para segurar o ímpeto dos jogadores, esse negócio de chegar, não vou falar agora. O cara, "Ô, calma aí, irmão, não é agora. Né? Dá um tempinho, vamos curtir, depois você... Faltou isso. O Felipe, que é o treinador, poderia ter feito isso, fez na medida do possível, e colocou ele de novo na prateleira ali onde ele merece estar. Mas o que aconteceu foi que, pela idade, por ser novo, por essa aventura de querer sempre ganhar mais, querer mais, ele não ia aceitar um ano, isso é comum na idade. Aconteceram muitas coisas para chegar nesse ponto que eles estão, nessa briga que eles estão hoje, mas... Eu estou com o Denilson, faltou gente ali, saíram muitos jogadores que poderiam ter feito esse favor para o Flamengo. Porque é lógico que o Flamengo é maior que os jogadores. É, o campo. Agora, quando você fala assim, vamos analisar a diretoria, a direção, vamos analisar. E você vê o cara com o charuto na boca, dentro de campo, achando que é o Eurico Miranda, na hora de comemorar o título, aí joga tudo por água abaixo, porque você joga contra até a entidade. O Gabigol, como disse o Capelano, o Gabigol ele não poderia porque o Flamengo é maior. E o diretor que está lá com o charuto, achando que é o dono da... Rasguei o regulamento. É o cara da máfia, rasguei o regulamento. Agora é o coronel, não, agora é comigo. Pode tocar esse samba. Vamos lá, Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. Sua virilha vai chegar. Então tem coisas do futebol que é tão simples. Quando a gente vem te dar risada. Eu ouvi já, quando o Gabigol, eu era repórter na época na rádio, e o Gabigol estava no Santos. E eu ouvi de uma pessoa o seguinte, é insuportável o dia a dia do Gabigol. Eu ouvi isso. Eu fico imaginando o Gabigol, depois de tantas conquistas, a perna que ele tá, como é que já era difícil lá atrás, quando ele era moleque, como ele tá hoje, agora já de fato fora do Flamengo. O dia a dia dele deve ser insuportável. Insuportável, justamente nessa questão da vaidade. Aí eu fico pensando, eu concordo 100% com o Dedê quando ele fala assim, pô, falta aqui um jogador ou um dirigente para poder... Mas jura, cara, o cara de quase 30 anos a cara, com pelo na cara, você tem que ter gente para ficar paparicando, para ficar não sei o quê. O cara já não teve experiência frustrante demais na carreira inteira. Não deu certo na Itália, não deu certo em Portugal. No futebol brasileiro de fato deu certo, na seleção brasileira não deu certo. Brigou com vários treinadores, desrespeitou o clube, a instituição, a torcida. O Gabigol encerra a carreira. Será que tá todo mundo errado? Se ouviu o Capela encerra a carreira. O dia a dia do Gabigol deve ser Esse cara faz tanta besteira. Você é babá de jogador, velho. Você quer namorar com o Gabigol? Aqui ninguém quer namorar. Livramento o Gabigol sair do Flamengo. Só dá uma olhadinha aqui no Pedro, que falamos tanto em Gabigol, Pedro que está em recuperação, uma lesão muito séria. Foram 45 jogos no ano, 32 gols, artilheiro do Flamengo na temporada, mesmo machucado desde o início de setembro. Artilheiro geral do Campeonato Carioca com 11 gols, a primeira competição do ano. Pedro era um titular absoluto, não apenas do Flamengo, mas um convocado para a seleção que se machuca num treino da seleção brasileira. O Pedro não se machucou num jogo pelo Flamengo ou num treino pelo Flamengo. E era um cara que estava brilhando na temporada. E quando o Pedro se machuca, poderia ter sido o Gabigol já em setembro, outubro, novembro. Poderia ter sido o Gabigol o protagonista. Mas quem foi o protagonista quando o Pedro se machucou? Gerson. Coringa. E aí quando você fala, o Sgab fala, ele colocou o Carlinhos. Será que no momento que ele coloca o Carlinhos internamente, aí acho mais uma vez o Ronaldo vai concordar comigo, não era o cara que estava se dedicando mais que o Gabigol? Será que o Gabigol não estava fazendo corpinho mole? E aí na hora que precisou do Gabigol e eu como treinador, eu falei, eu vou botar quem? O cara que está fazendo corpo mole ou o cara que está comprometido? Ô, Denilson, tu é das antigas. Tu é caspudão. Faz isso com o Romário. Faz isso com o Edmundo, com o Edilson, com você. Pelo amor de Deus, né? Corpo mole. Bota o cara pra jogar. Se não resolver, assim, aí bota o outro. Agora, Carlinhos, melhor do que na frente do Gabigol. Isso é inexplicável. Isso aí não tem nem o que falar, é contestável. Quero finalizar o programa rapidinho com vocês. Quem foi o grande destaque do Flamengo de janeiro até
dezembro. Ah, fácil. A temporada. Molezinho. Eu quero ser primeiro. O vai. Gabigol foi. Pra mim, Gabigol. Pra mim, Gabigol. Por quê? Porque ele fez os gols no momento certo, tem o título e tal, porque o Flamengo tava numa manhaca desgramada e ele foi, acendeu, ele e o Felipe Mourinho aí, Felipe Lancelotti. Felipe Mourinho. Eu tô entre os dois, mas como ele já foi eleito o melhor treinador da Copa do Brasil, sei o que, o Felipe Mourinho, o Lancelotti, Maradona, eu fico com o Gabigol. Capela. Ah, fácil, né? Gerson. O Gerson. Molezinho. O Gerson, ele conseguiu não só se recuperar na carreira no Flamengo, esqueceu o Gerson, não, tudo problema. O Gerson, ele é uma realidade hoje na seleção brasileira, né? Eu tava com Memphis Depay na cabeça, esqueci do O Gerson. trabalho dele no Flamengo rendeu mais conforto na seleção brasileira pra ele. E Léo Ortiz, uma sublinhadinha, o Léo Ortiz também, quando foi contratado, muita gente não botava muita fé. Cara que, polivalente, joga como zagueiro, como volante. Muito bom, mas Gerson indiscutível. Um bom legado do Tite, né? no Esse Flamengo. sim, esse foi, tem que reconhecer. E aí, Sgarbi, pra você? Pra mim é Pedro. O Pedro até outubro seguia sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro também. Liderança, qualidade técnica, conduz o time, pra mim, o Gerson. Aqui fica uma menção super, mega, ultra honrosa pro Pedro. Que temporada até setembro, jogou muito. perfeita como atacante. Até então, o melhor atacante do futebol brasileiro aqui no nosso país. E o Gerson, claro, né, gente? Pelo todo, o Gerson virou líder, virou um cara diferenciado, se arriscando no ataque, mudando de posição, fazendo sempre o máximo pelo time. Esse é Então, uma perna. Esse Gerson é uma perna, mas tudo bem, esqueci dele. Ronaldo, não! Gerson tá jogando muito! Rapaziada, esse foi o vídeo aí, o corte do jogo aberto, né? Com a Renata Fã, Denilson, Ronaldo e companhia. Onde eles analisaram, né, a temporada do Flamengo, comentaram a respeito da Copa do Brasil, dos títulos, das vitórias do Tite, como jogaram com o Tite, como jogaram com o Felipe Luiz, né? Falaram também do Gabigol, né, das decisões, o que aconteceu, diretoria Gabigol, coisas que não deveria ter acontecido, mas infelizmente também concordo com o amadorismo da diretoria. Pedro, inexplicável, eu gosto demais do Pedro, acho ele um cracaço. Eu acho que todo time tem que ter dois atacantes, um cara que tem que segurar a bola na hora exata, se tiver que dar bicão para ele brigar, dominar, no caso seria o Pedro, e um outro que é um cara um pouco mais veloz, que faz um facão um pouco mais de velocidade, que não é a ocasião do Pedro. Ele até faz algumas das vezes, mas não é, pelo menos na minha visão, né? Ele não é esse tipo de jogador, entendeu? Gerson, não tenho o que falar do Gerson, acho que é indiscutível, acho que toda a mídia concorda que o Gerson é o melhor meio de campo atualmente no Brasil, brasileiro, entendeu? Eu incluo os que estão lá fora, tá? Na Europa. Para mim é Gerson, na seleção brasileira, Gerson, mais os que tem que ser. Beleza? Esse foi mais um vídeo. Galera, não pode esquecer. Eu preciso que você se inscreva, dá essa moral aí, por favor. O canal tá de vento em popa, tá crescendo devagarzinho, mas esse é o objetivo, não tô com pressa. Vou fazendo vídeo conforme tem que ser feito. Vou tentando melhorar o máximo possível para vocês. Valeu? Até a próxima aí. Vamos massa.